Em primeiro lugar, deixem-me dar-vos nota que esta sessão irá ser gravada e depois, posteriormente, disponibilizada. Em primeiro lugar, em nome do CERC, quero-vos dar as boas-vindas. O meu nome é Sofia Knappig, para quem não me conhece, e sou investigadora aqui no Centro de Competências de Floresta, e já vos dar as boas-vindas a este webinar. E este webinar surge de uma colaboração minha e do CERC com o Paulo Costa do CIEBI, no âmbito do projeto Wood Markets, que é um projeto onde somos parceiros. Um projeto Sudoé, com outros parceiros de países como a França e a Espanha, e este webinar surge pela necessidade e pelo interesse de partilhar com os intervenientes casos práticos de sucesso no que diz respeito às implementações disto que é a indústria 4.0, daquilo que chama a indústria 4.0, das ferramentas digitais. E achámos que teria interesse porque no projeto Wood Markets, que eu já vos vou a seguir no slide seguinte fazer um breve resumo, neste projeto Wood Markets o objetivo aqui é explorar o que é que são as tecnologias 4.0 que estão à disponibilidade das indústrias e tentar fazer com que haja mais casos de sucesso e com que essa informação e essas tecnologias cheguem às nossas indústrias do setor da madeira, em particular, que é aquilo em que se foca o projeto. No início do projeto já fizemos alguns contactos com algumas empresas, enviámos inclusivamente inquéritos de diagnóstico de o que é que as empresas precisam de facto para suplantar e para se atualizar nestas tecnologias, e depois com base nisso, e foi precisamente com base nos resultados desses inquéritos que fizemos a algumas das empresas, que achámos que seria interessante, porque não, dar a mostrar o que é que se tem feito de bom e no fundo também para que as pessoas consigam perceber que este às vezes não é um caminho fácil, mas que há casos de sucesso e que muitas vezes podemos aprender com esses casos e aproveitá-los e implementá-los também. Esse foi assim o âmbito deste webinar. Para isso, eu vou fazer primeiro uma breve apresentação do projeto Wood Markets, muito breve, só para vos dar um resumo do que é o projeto e de quem é que são os parceiros, e o meu colega Paulo Costa do CIEBI também irá falar um bocadinho do projeto e daquilo que temos estado a fazer, da participação de Portugal neste projeto, até agora, que é um projeto que está a decorrer e que terminará no início de 2023. E depois a seguir convidamos os nossos 3 oradores, a quem desde já agradeço bastante a disponibilidade para participar neste webinar, o Leonardo Porto, da Zona Aeralco, o Pedro de Sá Rebelo, da MRA Instrumentação, e a Ana Quintela, do Raiz. Todos irão apresentar, também fazer as suas apresentações sobre, então, os seus casos práticos de sucesso de implementação das ferramentas 4.0. No final teremos um pequeno debate, sendo que se quiserem e se preferirem, durante a sessão, ir colocando as vossas questões por escrito no bate-papo, podem fazê-lo. Se preferirem, depois, na altura do debate, podem perfeitamente ligar os microfones, como já viram, não há problema nenhum, e aí podem também, de viva voz, colocar as vossas questões e temos o nosso debate. Isto é uma sessão que não se quer demasiado longa, mas que se quer que seja, que vos traga alguma coisa e que, no fim, sintam que valeu a pena terem participado, e eu espero que assim seja. Pronto. E, portanto, agora, sem mais demoras, vou-vos então explicar só um bocadinho aqui o que é o projeto. O projeto do Wood Markets. O projeto Wood Markets é liderado por uma empresa que é um centro, que é o Forspeed, francês, e tem a participação portuguesa em dois institutos, o CERC e o CIEBI. Depois tem como associados portugueses, tem a Pinhocer, e depois tem outros 2 associados de outros países. Estes projetos funcionam assim um bocadinho, que é, temos o líder, temos os parceiros todos, e depois temos os associados, que são aquelas pessoas que nós consultamos, mas que não fazem parte íntegra do projeto, portanto, não têm nenhum benefício económico, quero dizer. Pronto, então o objetivo aqui do Wood Markets é, portanto, apoiar a introdução e reforçar o ambiente digital na indústria da madeira do espaço web, portanto, destes 3 países, para melhorar, para aumentar as competências, visibilidade e melhorar toda a competitividade empresarial. E por isso o projeto, no fundo, nós primeiro, só para perceberem um bocadinho a ordem dos trabalhos, até porque depois, na sequência deste webinar, teremos todo o gosto em vos ir enviando tudo o que sejam resultados que vamos obtendo e até pequenos desafios que vos podemos ir propondo ao longo do projeto.
para que possam também sentir, perceber melhor o que é que se vai passando e tendo acesso a todos esses resultados. Portanto, nós primeiro fizemos um levantamento de tudo o que havia em termos de projetos que estão a ser desenvolvidos nos 3 países, portanto, todas estas ações, antes de mais, devo dizer, são concertadas entre todos os parceiros, portanto, por exemplo, nós estamos a fazer este webinar, todos os outros parceiros vão ter que também fazer webinars deste género nos seus países e com as suas empresas e pronto, é tudo concertado, digamos assim. E, portanto, primeiro fizemos um levantamento de todos os projetos que havia, esse levantamento deu origem a um relatório e esse relatório vai alimentar, portanto, um relatório que é um output normal do projeto, que é uma coisa estanque no tempo, mas que depois o interesse do relatório é que o relatório vai aumentar um módulo esse que depois vai estar disponível na página do projeto, que vocês podem ver aqui no slide, que já está a funcionar e que podem consultar a página e perceber melhor o projeto, pronto, entrar em contato connosco se quiserem. Mas nesta página depois vamos ter um módulo esse de consulta, que é um módulo dinâmico e que se pretende que as pessoas, à medida que forem tendo desafios e projetos que estejam a decorrer nesta área de 4.0, possam utilizar o módulo, por um lado, para consultar, para ver o que é que há, e aí em todos os países, portanto, nestes 3 países do âmbito do Sudoeste, mas também podem inserir os seus próprios dados, que depois nós validamos e isso fica disponível. É uma base, no fundo é uma base de dados que se quer dinâmica e sempre atual e à disposição de todos. Para que todos possamos, até às vezes quando estamos a pensar em criar projetos, em parcerias, etc., terá interesse. Pronto, essa foi uma primeira parte, que está a ser concluída agora e o módulo estará disponível em breve. E a seguir fizemos uma auscultação a algumas empresas, com um questionário de auscultação das necessidades 4.0. Com base nisso, houve também um pequeno relatório que foi feito. E agora a parte seguinte, que é a parte a seguir a este webinar, que é onde começaremos a trabalhar, é irmos de facto às empresas tentar perceber, ok, estas são as vossas necessidades, isto é aquilo que vocês precisam, vamos ver como é que nós, através do projeto e com as ferramentas que temos disponíveis no projeto, podemos ajudar. Isto é basicamente o resumo do que é o projeto Food Market e pronto, e assim já ficam a conhecê-lo melhor e obviamente que depois qualquer dúvida que tenham, qualquer questão que queiram ir pondo, podem falar connosco com certeza e também ficam aqui já com a página do projeto. E agora vou passar a palavra ao meu colega Paulo Costa, do CIEBI, que já vai falar mais um bocadinho do projeto antes de depois começarmos então a ouvir os nossos oradores. Vou deixar eu de partilhar a minha tela. Paulo? Sim, vou partilhar. Estão a ver? Sim, Paulo. Sim. Então vou começar. Eu agora, depois da apresentação da Sofia, vou falar um bocadinho dos resultados, fazer uma breve apresentação dos resultados do inquérito, que a Sofia já mencionou. O inquérito tinha como objetivo, no fundo, perceber as necessidades, prioridades, desafios das empresas em matéria de digitalização, ferramentas e serviços digitais são prioritários nas suas empresas e que necessitam. Nós fizemos este inquérito ao setor madeireiro, identificámos previamente empresas do setor madeireiro, às quais enviámos o inquérito. O número de respostas obtidas foram 17, e uma das principais questões, logo das primeiras questões, foi perceber o nível de digitalização das empresas, a integração de ferramentas digitais nas empresas. Ferramentas digitais integradas, se eles já dispunham de ferramentas digitais integradas, a maior parte sim, 94%. Planos para integrar, também a maior parte respondeu que tem planos, a maior parte a médio prazo, poucas a curto prazo, e apenas 31% das empresas responderam que não têm planos. Não deixa de ser uma fatia significativa. Desafios e obstáculos que as empresas consideravam ser mais importantes
em termos de transição digital, transformação digital. As mais mencionadas foram a falta de recursos financeiros, de competências tecnológicas, de tempo para o desenvolvimento digital e também a resistência às mudanças internas. As prioridades em termos de transformação digital das empresas, por várias áreas das empresas, vários setores, no que diz respeito à gestão, foi na própria parte de gestão, controle financeiro, armazenamento de dados e a segurança foram como as principais prioridades na área da gestão. Na área da produção e rastreabilidade, foram ferramentas facilitadoras da transferência de informação para os empregados, robótica, ferramentas de gestão da manutenção e planeamento de tarefas locais. Na área da comercialização, a gestão da relação com os clientes, ferramentas de seguimento de encomendas, comércio eletrónico e ferramentas de comunicação foram as mais referidas. No que diz respeito às ferramentas digitais de serviços que queriam ver desenvolvidos, as mais mencionadas, as mais referidas, foram melhorar o sistema de controle de gestão, criação de dashboards para análise em tempo real e da gestão da produção, racionalização da produção, foram as mais referidas como ferramentas que gostariam de ver desenvolvidas. Em termos de urgência de implementação, as que mais referiram foi o controle de gestão, as dashboards, a gestão da produção, os sistemas integrados e a organização do sistema de produção e rastreabilidade. Estas foram as ferramentas e serviços mais referidos pelas empresas para a implementação. Pronto, isto foi um breve resumo do questionário. Pronto, havia mais questões, mas isto foi o principal, o que retirámos do questionário. E foi uma forma também de conhecerem um bocadinho o que é que as empresas neste momento necessitam em termos de digitalização. Paulo, desculpa interromper, o universo das empresas que falou, 17, sim, estão em Portugal ou no global da Europa? Não, Portugal. Portugal, Okay. Zona Centro. Não, isto porque este questionário, como eu referi no início, como isto é tudo feito em simultâneo nos 3 países, cada parceiro tem a obrigação de fazer o questionário às empresas da sua zona. Exatamente. E isto são apenas, isto depois nós integraremos tudo, obviamente, todos os parceiros já têm os seus resultados, que serão depois todos integrados, claro, confidenciais, não é? Porque não se pode estar a apresentar sem ser assim, mas que serão todos depois também integrados, mas as realidades são muito parecidas. Aquilo que chegámos à conclusão é que nos 3 países os desafios e as realidades da indústria da madeira são muito, muito parecidos. Os obstáculos são os mesmos, quer dizer, é tudo muito, muito semelhante. Ok, Paulo, muito obrigada. Então, sendo assim, vamos continuar e eu dou a palavra ao Leonardo Porto, da Sonae Arauco, a quem mais uma vez agradeço. Eu Leonardo, agora dá à vontade. vou ter que aprender aqui a partilhar o ecrã. Isso tem aí uma coisa em baixo que diz compartilhar tela. E depois, quando clicar, abre uma janelinha e pode escolher qual é que é o fecheiro que quer compartilhar. Ok, share screen, tudo bem. Quando tiverem a ver Estamos a ver, sim. o PowerPoint, supostamente. Sim. Digam-me se estão a ver em modo de... Estamos a ver, já estamos a ver em modo apresentação. total. Sim, em modo de apresentação, sim. Portanto, antes de mais, agradecer o convite. O meu nome é Leonardo Porto e faço parte da equipa de produção da fábrica da Oliveira do Hospital da Sonae Arauco, que é uma fábrica que produz aglomerado e também reveste placas de aglomerado e de MDF. Portanto, aqui presumo que toda a gente esteja no meio da indústria da madeira, portanto não preciso de explicar em que consiste o produto. Portanto, a minha apresentação está mais focada mesmo ao ponto, ou seja, que é a indústria 4.0 e a forma como nós quisemos fazer esta jornada na Sonae Arauco de implementar estas tecnologias, mais virada para a parte da operação, ou seja, nós temos vindo a desenvolver várias ferramentas, mesmo a nível administrativo, a utilização de ferramentas colaborativas através do Microsoft Teams e tudo mais, mas a minha apresentação vai se focar na operação e no processo, ou seja, na forma como nós utilizamos estas ferramentas para potencializar o processo e otimizar os custos e qualidade e tudo mais dentro do processo produtivo. Portanto, nós temos o nosso mote, ou seja, a forma como nós
costumamos dizer que se chama a nossa jornada é da transparência à inteligência, já vão perceber porquê. Eu vou explicar um pouco durante toda a apresentação o porquê de nós chamarmos a nossa jornada desta forma. Portanto, aqui está um pouco os passos que nós achamos necessários para considerarmos que as nossas indústrias ou a nossa fábrica está de facto alinhada com a indústria, com a filosofia 4.0, começando na transparência, ou seja, aqui nesta fase da transparência, a primeira fase, e lá está, começar pela base, trata-se de disponibilizar todos os dados de forma standard em tempo real. Aqui é uma fase que demora muito tempo, porque nós temos que recolher dados do processo das mais variadas fontes, com diferentes formatos e tudo mais, de maneira a que ela esteja disponível para toda a fábrica e todos os departamentos de forma transparente e transversal. Em que é que isto difere um bocado das filosofias que tínhamos antigamente? Normalmente quem trabalha numa fábrica tem a noção que antigamente, hoje ainda existe um bocado esse conceito, mas antigamente mais, que todos os departamentos queriam esconder um bocado os dados para si, ou seja, estou a falar que a produção tentava de certa forma esconder um pouco os dados de produção da qualidade e entre departamentos não existia essa transparência. Portanto, aqui a ideia é que os dados estejam transparentes para toda a gente e que seja claro o que é que acontece na fábrica transversalmente para toda a organização. Depois, essa fase seguinte, a fase da interação, em que aqui já estamos a falar de dar alguma interação e alguma inteligência a estes dados, ou seja, utilizá-los para cooperação entre departamentos, colaboração, mobilidade. Aqui já estamos a falar em levar os dados para o telemóvel, para o smartwatch e para diferentes locais da empresa, não só centralizados no shop floor, mas levá-los mais acima na cadeia da fábrica. E a descentralização, aqui já estamos a falar não só de dentro da fábrica, mas também no próprio grupo, comparar um pouco e utilizar os dados entre as diferentes fábricas. E no limite, a fase da inteligência, que é quando nós efetivamente deixamos de usar os dados passados só para tirar conclusões do passado e do tempo real, mas também de certa forma conseguir, entre aspas, prever o futuro, ou seja, utilizar os dados e todo o histórico que temos dos processos produtivos e dos resultados desses processos para desenvolver modelos preditivos que nos consigam conferir alguma inteligência e consigamos reagir antes do problema acontecer. Nós, efetivamente, quando falamos de dados históricos, são muito úteis a nível de reclamações e de aprendizagem, mas a verdade é que os problemas já aconteceram e já não podemos fazer nada a não ser aprender com os erros e tentar evitar que eles aconteçam no futuro. Aqui a fase da inteligência é um bocado tentar antever o problema e resolver antes que ele aconteça. Eu também vou explicar um pouco mais à frente na apresentação. Portanto, a ideia é eu agora dizer-vos em cada uma das fases que nós atravessamos numa fábrica quando queremos implementar estas ferramentas, quais são os softwares e ferramentas que nós utilizamos para cada uma destas fases. Começando então pela transparência. Peço desculpa. Começando então pela transparência. Isto já devia ter avançado. Com licença. Ok. Portanto, aqui a arquitetura de base, eu não vou perder aqui muito tempo porque o âmbito, isto se calhar seria mais para um público mais de informática e de redes, de sistemas, mas muito resumidamente aqui o nível mais baixo é o nível máquina, em que temos o nosso processo produtivo com os nossos equipamentos, com os diferentes sensores e atuadores, sejam eles sensores de temperatura, sensores de umidade, sensores entre aspas de velocidade e tudo mais. Depois cada um desses sensores está ligado a um nível de PLCs, ou seja, de autómatos que estão sempre a ler esses valores e a utilizá-los em loops de controle e tudo mais. E temos o nosso nível de mesh, ou seja, o nosso nível em que temos um servidor que faz a coleta de todos estes dados. A cada 5 segundos estamos a registrar estes dados, estamos a falar de milhares de dados sensoriais, analógicos ou digitais,
e utilizamos-los, depois de os termos guardados, utilizamos-los nas salas de controle para alarmísticas, para aplicações internas, para interações com o nosso MES, o softwares de controle de produção, e eventualmente a parte desses dados utilizamos então para subir à cloud, para termos os dados disponíveis quer nos nossos sistemas SAP, quer, por exemplo, em aplicações de telemóvel e tudo mais, para ter acesso em tempo real aos dados de produção. Portanto, aqui, como referi, não queria perder muito tempo, porque isto é uma questão de arquitetura ou da forma como nós estamos a fazer a recolha de dados, penso que não seja também para este fórum. Então, ainda na fase da transparência, a ferramenta que nós consideramos a ferramenta base e que no fundo acaba por ser um pouco a mais útil e a forma de usarmos os dados em cru, que é o nosso software de tendências. Temos dois neste momento, porque estamos a migrar de software, mas no fundo o conceito é o mesmo, ou seja, é um software em que nós conseguimos fazer o match de todos os dados, e estamos a falar, como eu referi, de cerca de 10 a 20 mil variáveis por fábrica, conseguimos vê-las no passado e verificar o que é que aconteceu quando temos uma anomalia de produção, uma anomalia de qualidade ou algum problema, e conseguimos ou tentamos ir à causa raiz, utilizar estes dados para tentar ir à causa raiz do problema e ver, por exemplo, se tivermos um defeito de qualidade, trata-se um pouco de ir fazer a rastreabilidade do produto, ver o período em que essa produção, por exemplo, foi feita e verificar se houve alguma anomalia na umidade ou na temperatura que justifique esse problema. Portanto, aqui a ideia é utilizar os dados de forma histórica para ir à causa raiz de um determinado problema. Também temos ainda na fase da transparência o que nós chamamos de Digital Twin, que não passa de um gêmeo virtual da linha de produção, como o colega estava há pouco a falar, Paulo, penso eu, que dos pontos que as empresas gostariam de desenvolver seria uma espécie de dashboard, ou seja, ter a visão em tempo real do que é que se passa no processo produtivo. Nós efetivamente também temos esse tipo de ferramentas, aqui que nós chamamos o Big Data Viso, que é uma espécie de visualização em tempo real dos indicadores de processo que nós consideramos mais impactantes no processo, ou seja, eu em qualquer parte do mundo, desde o meu computador, qualquer computador que esteja ligado à rede ou em Teams, no caso corporativo, conseguimos ter acesso em tempo real à produção, ou seja, eu consigo saber em tempo real qual é a temperatura, qual é a velocidade da linha, se está parada, se não está, se vai mais rápido do que o que devia e tudo mais. Todas as informações que nós consideramos que sejam importantes e que refletem o processo produtivo num determinado instante, temos então essa visão em tempo real. E como disse, um pouco ainda encontro ao título, a transparência, isto está visível para toda a gente, não há nada para esconder, está visível, pode ser visível desde a sede corporativa até o outro lado do mundo, dos nossos colegas da Arauco. Portanto, a ideia é que a informação esteja disponível para toda a gente. Aqui também potencia um pouco ou ajuda o nível de gestão, porque consegue, ou seja, nós muitas vezes gostávamos de estar sempre na fábrica, mas não conseguimos, às vezes estamos, como toda a gente sabe, metidos em reuniões e outro tipo de agendas, e conseguimos ir tendo um feedback da linha, e quando vemos alguma anomalia conseguimos intervir, quer seja por telemóvel ou não, junto das pessoas que estão mais no chão de fábrica. Ok, portanto, todas estas duas ferramentas que eu mostrei até agora tratam-se da transparência, ou seja, eu conseguir ir ver ao passado os dados em cru e ver em tempo real o processo como está. Agora, ou seja, isto até agora trata-se só de transparecer os dados, ainda não estamos a utilizar de forma com alguma inteligência. Daí a fase seguinte da interação. Aqui na fase seguinte da interação, aqui já começamos a ter alguma inteligência, como eu estava a referir. Por exemplo, temos um software que está disponível nas salas de controle, mas mais uma vez também em qualquer computador do grupo, em que conseguimos comparar os valores reais com os targets. Ou seja, para uma determinada produção, portanto, nós para todos os artigos que temos definidos no processo produtivo temos uma receita, ou seja, um determinado produto é feito com um certo fator de resina, com uma certa velocidade, com uma certa temperatura. E, portanto, tudo isso existe numa base de dados
onde estão registadas quais são esses targets, até para o operador saber como fazer o produto. E neste ecrã, o que nós conseguimos ver a nível de turno ou de dia é um seguimento comparando em tempo real o target com o teórico. Ou seja, por exemplo, aqui olhando para a densidade do produto, nós temos um target que varia porque aqui lá está, diferentes produtos têm diferentes targets, aqui na linha azul, e conseguimos ver em tempo real que o valor se aproxima bastante ou está ligeiramente abaixo e, portanto, está verde, dá um feedback verde. No caso da resina e de outros fatores, igual. Por exemplo, um determinado produto que foi feito com a resina acima, eu consigo ter logo o feedback que ele estava acima do target. Aqui pode ser por alguma contenção, alguma necessidade de aumentar a velocidade ou algo do género, que ele teve que subir a resina, e então eu consigo aqui ver de forma muito visual se ele está acima ou abaixo. E damos este feedback intuitivo, que é a cara de forma muito simples, cara verde, amarela ou vermelha, consoante ele está melhor do que o target, ou melhor ou igual do que o target, muito próximo do target, ligeiramente abaixo, ou então abaixo, e teria um feedback negativo, e assim conseguimos dar algum incentivo às equipas para irem sempre atrás do target e de melhorar os custos do produto. Isto normalmente, como eu referi, está nas salas de controle, um ecrã tátil, em que é muito fácil e muito intuitivo para os operadores interagirem e perceberem se estão acima ou abaixo do target que lhes foi imposto no início. Depois também temos a utilização destes dados com alarmes na sala de controle, ou seja, eu para um determinado produto, como referi, tenho um target de resina, se por algum motivo o operador se esquece, vamos supor, ele está a fazer uma mudança de produção, esquece de mudar, o produto anterior gastava mais resina e o produto atual gasta menos. Ele, se por algum motivo se esquecer de mudar esse fator X, recebe um alarme sonoro e visual na sala a dizer-lhe, olha, a resina está fora, devia estar a usar X e estás a usar Y. E então, de forma muito rápida, alertamos o operador e ele depois age em conformidade. Ou seja, aqui estamos um bocado a eliminar o erro humano, que também é um problema dos nossos processos. Aliás, de qualquer processo, se calhar o nosso, por ser muito automatizado, não tem tanto, mas o erro humano existe sempre, qualquer pessoa tem o direito de se enganar, e a ideia aqui um bocado é ajudar o operador a evitar que esses erros aconteçam e que daí advenham problemas de qualidade ou reclamações. Ainda aqui num âmbito mais de mobilidade, temos aqui a nossa aplicação de telemóvel. Portanto, nós temos uma aplicação de telemóvel onde temos informação em tempo real se a linha está parada ou se está a andar, qual é o índice de utilização, qual é a velocidade, qual é o fator X, sempre em função do target, claro, porque diferentes produtos têm diferentes targets, e conseguimos ter então de forma muito dinâmica, tanto quando estamos na fábrica como quando não estamos, fins de semana e etc. Depois aqui também já cria algum problema de concentração, porque são muitas, uma pessoa acaba por ter informação a toda a hora e depois também temos que saber um bocado gerir isso em função das restantes coisas que temos no nosso dia-a-dia, mas nós conseguimos receber em tempo real alarmísticas de qualquer coisa. Ou seja, aqui um pouco, para vos mostrar um pouco a cadeia de ajuda que nós temos, o operador fabril, que também tem acesso a estas ferramentas, recebe um alarme sempre que a linha para, porque o operador é aquele que está mais na linha da frente da linha, então é o que tem que agir primeiro. O supervisor de turno já recebe apenas um alarme quando o downtime se desvia 5% do objetivo, o diretor de produção 10% e o diretor da fábrica 20%. Aqui obviamente que existe toda esta escalada, porque nós não íamos estar a meter um alarme no diretor da fábrica cada vez que a linha para, senão ele não tinha mais nada do que fazer do que estar a receber estes alarmes. E então aqui a ideia é um bocado, nesta cadeia de reação, diferentes pessoas com diferentes níveis de responsabilidade recebem os alarmes a diferentes tempos. Isto é um bocado lógico, eu também vou explicar um pouco mais à frente isto, mas era só para terem uma noção. E aqui a título de curiosidade, nós também, para os chefes de turno, como é uma pessoa que tende a estar mais ocupada, muitas vezes com o telemóvel no bolso ou com as mãos ocupadas, também temos a possibilidade de ter um smartwatch em que ele mesmo estando a fazer as tarefas do dia-a-dia dele, ele recebe as notificações de forma mais rápida e visual no relógio.
E, por fim, aqui um pouco ainda a descentralização, e para vos mostrar também depois a bondade destas ferramentas serem standards, é que conseguimos ter uma visão do grupo, ou seja, eu, Grupo Sonae Arauco, ou eu, por exemplo, diretor industrial da zona da Península Ibérica, consigo ver as minhas fábricas todas de uma só vez, consigo ter de forma muito dinâmica, verificar se as fábricas estão em funcionamento ou a andar. Neste caso, quando foi tirada a fotografia, víamos que estas fábricas à esquerda estavam em funcionamento, as fábricas que estão a vermelho estavam paradas por algum motivo. Conseguimos ver depois em rodapé algumas informações, como o tempo até ao próximo changeover, qual é a velocidade do refinador, qual é a velocidade da linha, aqui uma visão em forma de dashboard, qual é o uptime e quantos metros cúbicos é que já fez face ao target. Portanto, aqui neste caso todas elas estavam a produzir mais do que o target, o que é bom. E aqui do lado direito, isto é um bocado uma brincadeira, mas também para ver a potencialidade destas ferramentas, que é uma espécie de campeonato em tempo real de qual a fábrica que está a cumprir mais o plano de produção, porque é uma coisa também que nós estamos a acompanhar de forma bastante próxima. E aqui em jeito de brincadeira e de competição saudável, entre aspas, conseguimos ver em tempo real qual é a fábrica que está a ter a melhor performance face às outras, mas aqui é uma questão de brincadeira e como referi, uma competição saudável. E pronto, aqui na questão da descentralização é isto, que é ter em tempo real todas as fábricas. Aqui já é uma ferramenta, como devem imaginar, mais para um nível alto corporativo, porque tem acesso a todas as unidades. Por fim, a fase da inteligência, e volto a referir que não faz sentido querer pensar nesta fase da inteligência sem antes ter passado pelas fases anteriores, porque senão isto desmorona-se tudo e tem que se ganhar maturidade nas fases anteriores. Aqui a inteligência trata-se um pouco de prever o que temos mais à frente. Nós, não sei como vocês conhecem este tipo de processos industriais, mas nós, basicamente, isto são linhas de produção contínua em que nós temos os resultados do laboratório, demoram o seu tempo, ou seja, nós podemos estar a produzir um produto em que o resultado vem cerca de 1 ou 2 horas depois de eu já ter produzido a placa que foi analisada. Qual é a desvantagem disto? A desvantagem disto é que se o resultado desse ensaio for negativo, ou seja, se tiver algum problema físico ou mecânico ou algum problema, acabamos por estar a produzir 2 horas produto não conforme, ou produto que terá que fazer terá que levar um downgrade. Ou seja, aqui é óbvia e evidente a vantagem de nós conseguirmos ter algum feedback em tempo real de qual seria o resultado expectável desse ensaio. Ou seja, no fundo é estarmos um pouco a tentar prever o resultado antes dele sair. E nesse sentido têm sido criados alguns modelos preditivos. Isto só ainda 1 ou 2 fábricas é que estamos a conseguir ter isto, porque não é muito fácil, mas no fundo trata-se de recolher histórico, ou seja, eu recolho, por exemplo, 1 ano ou 2 anos de histórico em que eu comparo os meus dados de processo, a minha velocidade, a minha temperatura, a minha umidade, a temperatura da prensa e tudo mais, comparo com o meu resultado de laboratório e, ao fim de ter milhares de relações dessas, consigo que, entre aspas, fazer uma reta, muito simplificadamente, uma reta y igual a mx mais b, em que consigo dizer que para aquelas condições o meu resultado vai ser este. E então, se aquilo for uma deriva face ao que eu pretendo, faço o meu ajuste antes de o que eu antes fazia 2 horas depois, vou conseguir antecipar essas 2 horas e evitar então fazer 2 horas de produto não conforme. Isto de forma muito simplificada, mas tem alguma complexidade. Aqui um pouco alguns modelos preditivos que nós já utilizamos, redes neuronais, árvores de decisão, mas aqui também já é uma questão um pouco mais técnica. Aqui um exemplo de coisas que estão em sala de controle já em algumas fábricas, portanto aqui a fábrica de Valladolid, que já tem uma previsão em tempo real do teor de formaldeído, do inchamento e da densidade do produto, em que consegue ver e lá está a reagir às derivas. E aqui isto é na impregnação
na impregnação de papel em Oliveira do Hospital, em que conseguimos também ter alguma percepção já de qual vai ser o resultado do RCVC, que é um teste que eles fazem ao papel impregnado em tempo real. Como podem ver aqui, o grau de confiança ainda é relativamente baixo, ou seja, estes modelos preditivos, como é óbvio que o ideal é que a confiança fosse 100% e aí, em teoria, podíamos eliminar, entre aspas, o processo do laboratório, mas ainda temos muito caminho a percorrer, mas já conseguimos ter uma ideia e vamos melhorando estes níveis de confiança do modelo para um dia mais tarde conseguimos utilizá-lo com mais confiança. Aqui também já é em falhas de equipamentos, motores e vibrações, também temos alguns projetos mais ligados à manutenção, em que temos medidores de vibração nos nossos motores. Como sabem, na nossa fábrica de elaboração contínua é uma fábrica que exige muitos equipamentos e um dos focos principais das fábricas acaba por ser a manutenção. Então, medidores de umidade e diagnósticos que nos permitem dizer não só que o motor está a vibrar muito, mas também direcionar para o problema, ou seja, olha, não é só que o motor está a vibrar muito, é que este tipo de vibração com esta frequência, tudo indica que isto é problema do rolamento, ou tudo indica que isto é um problema de desalinhamento, e então a equipa de manutenção, quando vai intervir, já vai muito mais preparada, consegue fazer tempos de intervenção muito mais baixos, ou até eventualmente agendar para paragens programadas, em vez de parar quando o equipamento já rompeu e já estamos a parar a produção. E por fim, para não chatear mais, tenho aqui um pouco o resumo de como é que usamos estas ferramentas no nosso dia-a-dia. Muito resumidamente, todo este ciclo começa com a recepção do plano de produção, eu acho que até consigo, ok, com a recepção do plano de produção, portanto nós recebemos o plano de produção do planeamento e a primeira coisa que verificamos é se as receitas estão corretas, ou seja, se a ficha técnica do produto está exatamente como eu quero que o operador a produza, e isto é muito importante porque depois vamos comparar todos os targets com estas receitas. Após fazer essa verificação, enviamos o plano de produção para as linhas, tudo de forma digital, e o operador em tempo real vai fazendo um follow-up dos parâmetros, vai controlando a umidade, a temperatura, a velocidade. Sempre que tiver alguma deriva, e falamos, por exemplo, numa temperatura, por exemplo, que está fora de controlo, a primeira pessoa a reagir é o operador da sala, que tenta fazer ações para voltar a pôr o parâmetro de processo dentro do target. Se ele não conseguir, e aqui é que mais uma vez é a tal cadeia de ajuda que nós queremos automatizar, se ele não conseguir resolver este problema, já passa ao supervisor de turno, porque o supervisor de turno, e à medida que vamos subindo na cadeia, temos mais capacidade de chamar outros departamentos ou de meter mais recursos. Se o supervisor de turno tenta tomar ações também para resolver, não consegue, já passas mais para cima e sempre nesta ótica do vamos começando por baixo, se essa pessoa não consegue, escala para cima e assim sucessivamente. Depois aqui de forma não tão online, mas mais à produção ou ao turno, temos aqui também o seguimento dos KPIs, por exemplo, uma paragem, em que nós vemos que o nosso downtime está a chegar a 90% ou 85%, a primeira pessoa, obviamente, é o operador da sala de controle que tenta resolver o problema, não consegue, chama o supervisor, não consegue, chama o diretor de produção e assim sucessivamente, que vão pondo sucessivamente mais recursos para tentar resolver o problema de forma mais rápida. Depois do produto estar feito, fazem-se a análise de qualidade, sempre que temos um problema ou uma deriva de análise de qualidade ou de paragens de produção, vamos tentar utilizar o software de tendências e as ferramentas que temos, os dados que temos ao nosso dispor nas nossas reuniões de qualidade e de manutenção, e daqui derivam ações para a próxima produção. Porquê? Por exemplo, vamos ter um problema de qualidade e vemos efetivamente que a umidade do produto estava baixa. Ok, nessas reuniões tiramos essa ilação, qual é a ação? É na ficha técnica subir o set point de umidade e a próxima vez que fizermos o produto já vamos fazer com uma umidade mais alta, vamos evitar que o problema aconteça. Portanto, aqui a ideia um bocado deste ciclo é essa. E aqui por fim é a mesma coisa, quando o produto chega ao cliente e eventualmente temos uma reclamação, o que nós fazemos é usar todas estas ferramentas para ver o que é que aconteceu, tentar chegar à causa raiz, dessa causa raiz desenvolver alguma ação, quer seja mudança de set point ou a criação de alarmística ou tudo mais, para que na próxima produção não volte a acontecer, e é assim que acaba o ciclo, e esta é a forma como nós utilizamos
as ferramentas no nosso dia-a-dia. Claro que isto, falar por computador, limita um pouco, portanto aqui o ideal era mesmo ver as ferramentas em tempo real na fábrica e a forma como os operadores as utilizam a potenciar o seu processo, mas penso que consegui de alguma forma explicar como é que nós as usamos. Se alguém tiver alguma dúvida, eu dou por terminada a minha apresentação. Se alguém tiver alguma dúvida ou alguma questão que queira colocar, estou a vosso dispor. Ok. Muito obrigada, Leonardo. Nada. Foi uma apresentação muito interessante e ficámos, eu pelo menos fiquei com muita curiosidade de ver tudo isso a funcionar ao vivo. Eu sei que estes tempos que correm pressionam estas coisas mais à distância, mas também Claro. depois nos abrem-nos portas para mais tarde podermos fazer tudo presencialmente. Muito obrigada pela apresentação. Aproveito, peço desculpa interromper, para vos convidar que quando houver disponibilidade nós estamos abertos para vos receber e para, se quiserem conhecer as ferramentas ao vivo, estamos abertos para isso. Ok. Eu por acaso, no âmbito deste projeto, também temos pensado fazer organizar assim alguns eventos de levar as empresas a conhecer presencialmente as coisas, depois também, com certeza que teremos oportunidade para falar disso. Agora, não havendo perguntas assim para já, podemos seguir para a próxima apresentação do Pedro de Sá Rebelo, da MRA Instrumentação. Boa tarde. Estão-me a ouvir? Olá. Estamos a ouvi-lo, sim, senhora. Olha, antes de mais, deixe-me dizer que eu confesso-me impressionado com aquilo que a SONAI já tem desenvolvido. Muitos parabéns. Não é? É impressionante. Entretanto, deixe-me ver se eu consigo compartilhar. Está à vontade para compartilhar, que tem todos a autorização para isso. Espera aí que eu acho que estou a partilhar a coisa errada. Acontece, não há problema. E agora, estão a ver? Agora estamos a ver, acho que é isto, sim. Grupo Palavra, não é? Exatamente, é isso mesmo. Como eu estava a dizer, de facto fiquei impressionado com aquilo que a SONAI tem montado e é uma honra para o Grupo Palavra e para a Preditec, que é uma das empresas do grupo, saber que contribuiu com uma pequena parte. Eu se calhar, o que eu tinha pensado fazer, portanto, o Grupo Palavra Engenheiros e a empresa Preditec, aliás, eu vou passar já para o slide seguinte. O grupo é formado por várias empresas e uma das empresas do grupo é a empresa Preditec, que é a empresa do grupo que está, digamos assim, responsável pelo mercado da manutenção. Ou seja, é uma empresa que atua com serviços de manutenção industrial. Entre as várias técnicas que utiliza, já que há alguns anos atrás, há bastantes anos atrás, a Preditec começou a instrumentar máquinas, portanto, no que nós hoje em dia chamamos de digitalização, mas na altura a instrumentação das máquinas era de facto para se conseguir fazer algum diagnóstico de forma remota e não ter que enviar, portanto, os técnicos às fábricas. Obviamente isto hoje em dia começa a ser, não diria uma moda, mas uma imposição até do próprio negócio, não é? Com a evolução das tecnologias, hoje em dia consegue-se com alguma facilidade instrumentar as máquinas e podê-las supervisionar de forma remota. A Preditec, portanto, é uma das empresas do grupo, já com mais de 25 anos de experiência nesta área da manutenção preditiva. Dentro das empresas do grupo, juntou-se depois, mais tarde, em 2016, uma empresa chamada Monome, que é a empresa do grupo que trata das soluções da indústria 4.0, portanto, Big Data, Internet of Things, os gêmeos digitais, entre outras coisas. No fundo, se nós repararmos, portanto, a Alava Engenheiros, que foi a empresa que deu corpo, portanto, a todo o resto e de onde tudo nasceu, é uma empresa de engenharia, mas focada na distribuição e no fornecimento de equipamentos e desde sempre esteve ligada ao fornecimento de instrumentação, portanto, sensores, aquisição de dados. Com a entrada da Preditec, aproveitou essa informação e esse know-how também para desenvolver o seu negócio na área da monitorização de equipamentos e agora com o Monome, portanto, o passo seguinte será adotar estes sistemas de monitorização com algoritmos de inteligência artificial que nos possam trazer
informação para o nosso negócio e, de certa maneira, tentar prever o futuro, como dizia o Leandro Porto há pouco. Eu não vou tomar-vos muito tempo com a apresentação da empresa, porque eu penso que não é o âmbito da apresentação. Qualquer das maneiras, dizer-vos que a empresa, além da parte da manutenção preditiva, que é representada pela empresa do grupo Preditec, temos muitas outras áreas e hoje em dia temos desenvolvidas também sistemas de digitalização para controle de qualidade em produção, baseados em câmaras tanto visíveis como termográficas, como hiperespectrais, mas baseado em imagem. Além dessas áreas, enfim, a empresa tem depois outras valências na área da calibração, instrumentação, nanotecnologia, segurança, comunicações, parte de ensaios, enfim. A empresa é grande, hoje em dia somos cerca de 200 pessoas, fatura à volta dos 50 milhões de euros, tem presença internacional também nos Estados Unidos, portanto é um grupo forte e, de facto, com tanta tecnologia, acabamos de ser um parceiro que podem ter em conta para qualquer desafio que nos queiram lançar. Sobre a Preditec em concreto, e assim rapidamente, portanto, a Preditec, como eu disse, é uma empresa ligada à parte de manutenção preditiva, é uma empresa portanto, com 28 pessoas nos seus quadros, tem hoje em dia a gestão de 70 contratos de manutenção, à volta de, aproximadamente, tem mais de 250 projetos de manutenção preditiva implementados e tipicamente fornece estas soluções de monitorização de condição das máquinas. Portanto, nós estamos dentro daquilo que é a digitalização e enquadrando um bocadinho na apresentação da SONAI, nós estaríamos na parte da gestão da manutenção. Além disso, a empresa também tem formação, nós somos uma entidade certificada pela Mobilis Institute para dar cursos de algumas técnicas de análise de condição de máquinas, como por exemplo a parte da vibração. Eu acho que tenho aqui à frente um bocadinho mais. Esta é a parte de serviços, enfim, gestão, integração de dados, consultoria na implementação de sistemas de manutenção preditiva, peço desculpa. A parte de diagnóstico, nós depois contamos com uma equipa ou com várias pessoas que têm capacidades de diagnóstico com várias técnicas que são utilizadas na manutenção de máquinas, desde ultrassons, ensaios elétricos, análise de óleos, vibrações, por aí fora. A nível de formação, era isto que eu queríamos estar a falar. Nós somos certificados pelo Mobius Institute para alguns cursos de formação, mas temos uma gama de cursos bastante grande nestas áreas. Além disso, obviamente, para quem assim o desejar, nós temos parcerias com cerca de 30 fabricantes de equipamentos para estes fins, de manutenção, mais uma vez, portanto, qualquer coisa que necessitem estaremos sempre ao vosso dispor. Bom, tirando desta parte comercial, eu vou-vos falar então um bocadinho daquilo que nós fazemos. Como eu vos disse, portanto, o grupo atua, ou esta empresa, a Preditec, atua na parte da gestão da produção, na gestão da manutenção, e para tal apoia-se muito naquilo que hoje em dia nós falamos, que é conhecido como, portanto, o manutenção centrada na fiabilidade. Portanto, a ideia é nós portanto, só intervimos na máquina, só mantemos a máquina quando é estritamente necessário. Portanto, é uma manutenção preventiva, portanto, deve ser considerada como uma estratégia que nos vai permitir, portanto, intervir na máquina apenas quando for realmente necessário. Para isso, o que nós fazemos é, de facto, instrumentamos as máquinas, monitorizamos e, com esses gráficos de tendências, avaliamos o estado dos componentes, e, se assim o entendermos, podemos depois dar alertas à fábrica para que se proceda a alguma manobra de manutenção corretiva que seja necessária. Portanto, a ideia de tudo isto é, de facto, sempre aumentar a fiabilidade das nossas máquinas. Ou seja, esta deve ser a estratégia. Obviamente, a ideia é, eu diria que, se calhar, quanto mais saudável, aumentar a fiabilidade significa aumentar o tempo em que elas estão disponíveis para trabalhar. Não é? E fazendo isso, nós, de facto, temos uma fábrica mais saudável e com uma fábrica saudável, enfim, acaba por trabalhar mais e melhor.
Na nossa perspectiva, já agora vou só dizer vou só acrescentar alguma coisa. Portanto, eu não sei se disse, mas portanto, dentro do Grupo Olava, eu trabalho para uma empresa chamada MR Instrumentação, que no fundo é a empresa que dá voz a todas as empresas do grupo em Portugal. Portanto, obviamente, eu dizendo isto, quero dizer que eu tecnicamente sei, enfim, algumas coisas daquilo que estou a falar, mas obviamente por trás de mim tem toda uma equipa de técnicos e de analistas e de projetistas que para qualquer projeto de implementação deste tipo de soluções, obviamente, está bastante mais preparado do que eu para responder a perguntas mais técnicas. De qualquer das maneiras, vou tentar transmitir aquilo que sei. Portanto, obviamente que a implementação de um programa de fiabilidade, para que ele ocorra, é necessário portanto, é um processo de transformação, portanto, é necessário que todas as áreas da empresa estejam afinadas quanto aos objetivos. Portanto, tanto recursos humanos, como terão, obviamente, a necessidade de formar equipas, ou pelo menos de destacar alguém que faça um seguimento da implementação destes planos, que defina, por exemplo, os cursos de formação que têm que ser dados, portanto, dependente das várias áreas de atuação da empresa. Portanto, o departamento de compras tem que estar ciente que muitas vezes uma compra não pode ser decidida só pelo preço, mas que tem que ter em conta custos específicos, como, por exemplo, a gestão de estoque, o tempo entre avarias, ou seja, no fundo, tudo o que respeita aos custos durante a vida útil do ativo. Portanto, obviamente também a facilidade de manutenção também é importante, e por aí fora. Nos departamentos de engenharia, terem atenção, obviamente, que a importância da eliminação de falhas e da redução dos custos da manutenção. E depois, algo importante também é os próprios operários, ou os técnicos de operação, que estão junto das máquinas e que, de facto, são eles que conhecem as máquinas, e é importante que fiquem e que notifiquem as anomalias que encontram e que sejam responsáveis, enfim, das várias funções, ou de algumas, pelo menos algumas das funções mais simples, como a limpeza, a lubrificação, e, obviamente, se possível, também alimentar as plataformas com algum registro de dados relativos, por exemplo, ao processo. Portanto, em resumo, só se consegue implementar um plano de fiabilidade se toda a empresa estiver alinhada no mesmo objetivo. É verdade também que recentemente temos vindo a assistir a uma mudança, enfim, nos planos de manutenção preditiva. Não é, enfim, não, é uma coisa que já tem há alguns anos, mas hoje em dia tudo gira à volta da monitorização contínua de ativos. As tecnologias estão mais baratas, hoje em dia existem uma série de soluções para a transmissão de dados e para a digitalização, de maneira que tudo isso tem vindo a ser aproveitado. Obviamente que o coração de todo este sistema está na centralização dos dados, portanto, ou nas plataformas que depois vão gerir toda esta informação. Porque só assim é que nós conseguimos ter uma visão global de tudo aquilo que se está a passar. A Preditec e o Grupo Olava portanto, implementam de facto este tipo de soluções e implementam este tipo de soluções através de uma plataforma própria que tem vindo a ser criada desde a altura do GSM e que se fazia transmissão de dados para o GSM, mas que é uma plataforma própria que nós não só fornecemos, como implementamos e como gerimos, ou seja, muitos dos contratos de manutenção que nós temos e de monitorização são geridos à distância, portanto, os diagnósticos feitos pelos nossos analistas são feitos de forma remota e, portanto, é uma plataforma que tem vindo a crescer, é uma plataforma em que nós confiamos e que agora, mais recentemente, com esta nova empresa, Monom, mais ligada à parte de desenvolvimento de algoritmos, tem vindo a ser adaptada ou munida de alguma inteligência. Que pensamos que no futuro, enfim, quantos mais dados nós tivermos, como dizia o Leandro Porto ainda há pouco, portanto, para criar os algoritmos é preciso ter uma base histórica grande de informação. Essa base nós muita coisa temos, muita outra coisa estamos a gerar nesta altura, portanto a ideia é de facto começar
a nutrir esta plataforma de inteligência para entrar então numa perspectiva mais de indústria 4.0. Relativamente ao processo, ao fluxo da informação, é relativamente simples, portanto, ou seja, nós temos primeiro de distinguir ou de definir quais são as falhas típicas de cada uma das máquinas, temos que, para cada tipo de falha, temos que pensar que tipo de sensor é que nós podemos colocar para monitorizar e poder prever de alguma forma que esse tipo de falha poderá estar a ocorrer. Portanto, temos que fazer essa classificação, temos que parametrizar depois o sistema e criar, portanto, as nossas regras de diagnóstico. No fundo, tudo isto depois fica visível num ecrã onde tentamos então resumir a informação da melhor maneira possível. Depois, para cada tipo de máquina e para cada modo de falha, nós então definimos o tipo de sensor, mas eu vou passar isto um bocadinho à frente, enfim, é só uma curiosidade. Isto são algumas arquiteturas, mas enfim, esta baseada em piezoelétricos, portanto em sensores de vibração, que podem ser também wireless e que em alguns casos têm vindo a ser usados, são um bocadinho mais caros, mas têm a vantagem de não se ter que estar a passar cabos, não é? E outras soluções menos convencionais, digamos assim, são quando envolvem outro tipo de parâmetros, como a pressão, ou mesmo caudolímetros, portanto, medição de caudal, e hoje em dia, só por uma curiosidade, é um equipamento que mede o nível de gases dissolvidos nos óleos dos transformadores. Isto é muito utilizado, tem vindo a ser utilizado obviamente pelas empresas elétricas, como a EDP e a REN, para controlar o estado, para fazer o diagnóstico de transformadores. Bom, como eu vos dizia, relativamente à plataforma, portanto, é uma plataforma, nós temos uma vantagem, não sei se chamei a vantagem, mas enfim, nós, como eu vos disse, nós somos utilizadores desta plataforma. Isso significa o quê? Significa que não só é uma plataforma que tem a tendência de no futuro, e vamos incorporando novas funcionalidades, como, por exemplo, a parte da inteligência, com machine learning, mas principalmente também porque estamos preparados, obviamente, para colocar dados na nossa plataforma de qualquer outro equipamento, de qualquer fabricante do mundo. Portanto, isso dá-nos alguma flexibilidade. E depois, obviamente, depois com isto, devido à experiência que nós temos nesta área, sabemos, enfim, ou podemos ajudar na definição dos painéis e ver que tipo de informação é que podemos passar, como é que podemos criar os vários perfis, seja para diretores ou para analistas. Pronto, mais ou menos, portanto, é isto, resumindo assim a plataforma. Relativamente aos projetos onde nós temos estado inseridos, esta slide mostra um bocadinho melhor o que seria um dashboard do software. Neste caso, estamos a fazer a integração de alguma máquina onde podemos ver o funcionamento, os dados relativos aos sensores que lá estão implementados. São definidos, como vocês podem ver, esta linha amarela e a linha vermelha são definidos, portanto, o alarme e o pré-alarme. Há uma coisa importante que eu devo dizer, porque nesta altura, de facto, é difícil, ainda não existem algoritmos suficientes que possam assegurar com 100% de certeza ou com 50% de certeza qual é a origem da falha. Portanto, os alarmes que nós damos traduzem-se depois em recomendações que são enviadas para a fábrica e que depois são analisadas pelos próprios analistas de fábrica e pelos próprios técnicos, que depois saberão melhor do que nós, enfim, terão outra informação com certeza relativamente ao processo que nós não temos e que podem depois então perceber o que é que têm que fazer para resolver o problema. No futuro, seguramente conseguiremos melhorar algumas ferramentas destas de diagnóstico. Relativamente à SONAI, devidamente autorizado pela SONAI, eu posso-vos falar deste projeto, que foi um projeto que começou. Este é relativo à fábrica na Alemanha de Meppen, onde se foi decidido monitorizar 30 máquinas, entre bombas, ventiladores, rotores, enfim. Alguma delas em ambiente ATEX, portanto foram instalados mais de 100 sensores variados, acelerómetros, temperatura, tacómetros, para medir a velocidade, enfim.
E no caso concreto do Sonai, depois decidimos utilizar um sistema de aquisição de dados também próprio, com uma arquitetura própria, foram colocados 16 módulos com 8 entradas dinâmicas, para nos possibilitar também ter a leitura das formas de onda mais para a parte da vibração, que são necessárias. E, obviamente, depois o coração de todo o sistema, que tem a ver, toda esta informação é monitorizada através das plataformas AWM. No caso concreto deste projeto, a decisão da Sonai foi instalar na sua própria cloud, e eu agora percebo que sim, percebo porquê, não é? Porque tem de facto por cima disso muita outra informação que estão a gerir. E obviamente isto também lhes permite depois enfim, ir guardando o histórico dos dados que estão a adquirir. Eu trouxe aqui alguns exemplos, enfim, de casos práticos e de coisas que aconteceram. Portanto, o gráfico em cima foi uma falha, detectou-se uma falha de lubrificação. Depois de avisar a fábrica, de facto, constatou-se que a massa lubrificante não estava a entrar para dentro do motor, portanto estava a sair fora, portanto tínhamos um rolamento sem lubrificação. A falha foi reparada. Aqui, curiosamente, após a reparação da falha, a vibração parece que começou a subir outra vez, consta que, entretanto, depois estabilizou. No gráfico... Peço desculpa interromper, é curioso porque eu vi na altura os nossos colegas mostraram-me e nós vimos efetivamente uma fotografia da massa, sim, da massa a sair do sistema. Portanto, o que é que aconteceu assim já agora? Aquilo ficou resolvido ou não? Sim, ficou resolvido. Pronto. É assim, pronto, também não entrei muito em detalhe, mas achei curioso porque eu lembro-me de ver uma fotografia até no âmbito de mostrar este projeto, que eles depois mostraram-nos uma foto e estava efetivamente o sistema de lubrificação a sair para fora. Pois. Ou seja, o input foi muito bom. Pois, o que acontece muitas vezes é que nós passamos esta informação para a fábrica e depois muitas vezes não temos feedback, não sabemos o que é que aconteceu, mas acabamos por perceber se o problema é resolvido ou não. Como, por exemplo, aqui em baixo foi uma falha, um problema de equilibragem no ventilador, que também foi comunicado. De facto, os níveis de vibração não estavam muito elevados, mas andavam lá por cima do pré-alarme. Enfim, aquilo foi equilibrado, foram ajustadas as correias e verificou-se depois, então, o normal funcionamento. Aqui mais alguns exemplos em que uma máquina é monitorizada por três acelerómetros. Aqui estas quedas aqui, obviamente, que devem corresponder a paragens da máquina, a paragem das máquinas, mas podemos ver que os níveis de vibração estão muito acima do que é normal. Foi comunicado à fábrica, enfim, e foi resolvido naturalmente. E por baixo, aqui no gráfico de baixo, uma falha no rolamento, que também foi corrigido e que, entretanto, passado algum tempo, voltou ao correto. Muitas vezes, e se calhar sem sabermos porquê, este tipo de falhas muitas vezes tem alguma causa aleatória e é por isso também que às vezes é difícil de definir os tais algoritmos para prever determinado tipo de situações. É como este. Sim, até porque normalmente nós costumamos justificar isso. Nós, por exemplo, com a qualidade conseguimos ter alguma variabilidade nos dados, ou seja, nós temos produtos com boa qualidade e produtos com qualidade mais baixa. Eventualmente quando fazemos produtos de gama mais baixa. Enquanto que no caso da manutenção é muito complicado apanhar essas anomalias, porque normalmente a máquina simplesmente para e avaria. Então é difícil de conseguir o histórico de um desequilíbrio ou de um problema de rolamentos, é muito mais difícil. Aliás, em manutenção, eu não sou especialista, mas existe uma curva chamada PF, se não me engano, em que mede o tempo em que a falha é detectável até a paragem da máquina. E consoante este tempo, que depois depende do tipo de falha e do tipo de máquina, eu sei que é um dos parâmetros que meus colegas veem para tentar perceber se vale a pena instrumentar o equipamento, a máquina ou não, para tentar aquela falha. Mas o que é curioso no gráfico é que o gráfico prevê que, embora a falha seja detectada, ou seja detectável em determinada altura do tempo, a falha física no equipamento aconteceu algum tempo antes. Portanto, e é muito complicado nós conseguirmos, às vezes, aproximar-nos no exato momento em que a falha começa a ocorrer. Porque depois o problema vai se agravando, não é? E só há uma determinada altura em que nós conseguimos detectar. Certo. Bom, este último gráfico mostra portanto, uma subida dos valores de vibração num motor, que levaram à sua manutenção
Exatamente. Levaram à sua manutenção a determinada altura e reparem, portanto, eu não sei se foi o meu rato, se calhar não veio. Não veio. Vimos. Agora, sim, Veio o sim. rato. Sim. Conseguimos ver, sim. A determinada altura, este equipamento foi mantido, portanto, observou-se os parâmetros, enfim, começarem a aumentar, os níveis de vibração a aumentar. Aqui, nós desconfiamos que deve ter havido uma manutenção, deve ter havido um aviso para a fábrica, alguma coisa devem ter feito, que resolveu o problema, mas que, entretanto, alguma coisa fizeram de errado depois. Os níveis começaram a subir novamente. Este motor, entretanto, desde que tivemos notícia, sabemos que foi substituído por um novo. Pronto, olha, basicamente era isto que eu vos tinha para ensinar. Portanto, nós, a Preditec, o Grupo Alafa, neste tipo de projetos, acima de tudo, nós estamos, de facto, neste mercado da gestão da manutenção. Através de outras áreas da empresa, temos algumas soluções, aliás, eu tenho aqui estas, temos algumas outras soluções baseadas em câmaras para digitalização. Portanto, no caso concreto, esta solução é uma solução para detecção de incêndios, baseada em câmaras de infravermelhos, mas temos também capacidade de projeto e de desenvolver soluções com sistemas de visão artificial, mais para controle de qualidade em produção. E, portanto, olha, se tiverem alguma pergunta a fazer, ou se quiserem falar comigo mais tarde, deixo aqui os meus contactos e dou a minha apresentação como finalizada. Ok, Pedro, muito obrigada. Foi uma apresentação também muito interessante. Não sei se alguém quer, neste momento, fazer algum tipo de questão. Se ninguém quiser fazer nenhum tipo de questão, podemos prosseguir com a próxima apresentação da Ana Quintela do Raiz. Eu tenho que fazer alguma coisa. Pedro, pedia só que interrompesse o visionamento da tela. Eu não sei como é que isso faz. Já estava. Quer dizer... Ainda estamos a ver. Ainda estamos a ver, estamos. Tem que ir... já vi. Está a ver? Exato. Pronto, é isso mesmo. Ana, então. Olá, boa tarde a todos. Não sei se já estão a ver. Estamos a ver, sim, senhora. Estão. Eu, antes de mais, quero agradecer a oportunidade de vos vir falar um pouco sobre a plataforma Ecopus. O meu nome é Ana Quintela e sou investigadora do Instituto Raiz e aproveito só para fazer aqui um preâmbulo muito breve relativamente ao Instituto. É um Instituto de Investigação da Floresta e Papel e que foi criado em 1996, a quando da fusão de duas grandes empresas da fileira florestal, Soporcel e Apostocel, que atualmente até tem a designação de Navigator Company, e portanto por essa altura foi criado este Instituto de Investigação, que se mantém ainda hoje, e que desenvolve investigação aplicada em dois ramos distintos, um deles de base florestal, um outro mais tecnológico, mais virado e de apoio também às áreas industriais. Além disso, também o nosso Instituto faz consultoria e também ajuda na formação de pessoas especializadas nestes dois ramos. Eu, relativamente a esta apresentação, eu pensei trazer-vos um bocadinho a questão da plataforma, como é que surgiu e porquê que surgiu, e o que é que nos motivou a desenvolvermos esta plataforma, que cuidados ou que critérios é que nós definimos logo à partida para o desenvolvimento da mesma, mostrar-vos só um pouco, abrir aí um bocadinho a porta para quais são os conteúdos e como é que ela está organizada, e depois também terminar fazendo um balanço e o que é que se segue nesta plataforma, o que é que nós estamos a desenhar de futuro. Este projeto e qual foi a relevância, ou seja, qual foi a motivação, apenas uma abordagem muito resumida daquilo que nós todos já conhecemos do nosso panorama florestal, mas, desculpem, como todos nós sabemos, nós temos um território nacional com uma potência muito grande para a foro florestal, portanto 39% é ocupado por florestas, e desta ocupação florestal, uma grande parte é devota ali ao eucalipto, em que o último inventário aponta em torno de 800 mil hectares para a ocupação de eucalipto. Sabemos também que
nossa realidade florestal aponta para a existência de mais de 400 mil proprietários florestais e uma realidade de áreas com dimensão muito reduzida. Só para terem uma ideia, 61% dos proprietários têm terrenos com uma área inferior a 5 hectares. O que acarreta em muitas dificuldades, quer de gestão, quer de própria rentabilidade dessas áreas. E estes números que aqui vos trago são suportados pelo gráfico em que vocês podem ver ali a disparidade do nosso Portugal face a outros países e inclusivamente face à União Europeia, e o que vocês veem aqui a verde é a área gerida via pública e a cinzento a área de privados. E portanto, eu não sei se vocês estão a ver aqui as carinhas larocas todas no ecrã ou se é só no meu ecrã que está. Só para não vos incomodar a apresentação. Conseguimos ver só 2 fotografias de floresta. Sim, 2 fotografias de floresta e depois um texto ao lado. Conseguem já ver tudo, ok, ótimo. Sim. E portanto, este último hexágonozinho aqui é o que nos traz a motivação principal para o E-Globulus. É que nós sabemos que apesar do potencial que existe do território português para âmbito florestal, e neste caso muito devoto à questão do eucalipto, nós sabemos que grande parte dos povoamentos, mais de 2/3 dos povoamentos que existem, estão com falta de gestão florestal. E, portanto, nós, enquanto Instituto de Investigação, em que desenvolvemos, de facto, investigação aplicada em âmbito florestal, e neste caso estamos mais direcionados, sim, para a questão do eucalipto, mas não só, mas no que diz respeito a esta questão do eucalipto, então nós colocamos a questão que é que nós poderíamos fazer para, de alguma maneira, poder ajudar a resolver esta situação com ganhos do ponto de vista ambiental, mas também do ponto de vista económico para os próprios proprietários. E uma vez que nós desenvolvemos muita da nossa investigação em proximidade com as áreas operacionais e em colaboração direta com essas áreas, e que nós temos ao longo destes anos um grande acervo em relação a dados e em relação a trabalhos na área florestal, de como fazer a gestão florestal, o que nós pensamos foi apostar numa plataforma de transferência deste nosso conhecimento para a gestão da floresta de eucalipto, ou seja, tentar incentivar aquilo que existe de povoamentos a que sejam, pelo menos, geridos. E aí nasce esta plataforma que nós demos o nome E-Globulus porque puxa ao electronic, mas também puxa à espécie de que estamos a tratar, que é o Eucalipto globulus. E então esta foi uma plataforma de transferência de conhecimento que surgiu de uma candidatura que nós fizemos à candidatura SIAC da PT 2020 e que foi bem sucedida e que nos levou de facto a desenvolvermos esta plataforma norteada por estes 3 principais objetivos. Era o ajudar a quem não saiba fazer, a que fica a saber como fazer de uma maneira simples, promover uma gestão florestal responsável, de maneira, de facto, a termos todos aqueles ganhos de que falamos a nível ambiental, técnico, mas também de rentabilidade do próprio proprietário e esse maior retorno económico para o próprio proprietário que o faça, de alguma maneira, viabilizar a gestão que está a fazer. Que cuidados é que nós tivemos para o desenvolvimento desta plataforma? São todos estes que estão aqui elencados e que tiveram em consideração as necessidades, mas também o nosso público-alvo. E, portanto, vão desde a questão de ser uma plataforma que deveria ser simples, de uma navegabilidade que fosse mais ou menos linear, que fosse responsiva, esse foi um dos critérios, portanto ela não pode demorar mais de 15 segundos a dar resposta ao utilizador no que diz respeito à indicação técnica, que fosse intuitivo e funcional em multi-devices, portanto está preparada quer seja para computadores, quer seja para telemóveis. Quando nós falamos em dar a informação ao utilizador, esta indicação que nós demos é customizada. O que é que isto quer dizer? A variabilidade que nós temos a nível nacional é tão grande, quer seja em condições de clima, quer seja em condições de solo, quer seja em condições de orografia, que
nós temos diferentes formas de gestão mais apropriadas a uma outra situação. E o que nós temos a correr por trás desta plataforma é uma série de bases de dados que, de facto, de acordo com a localização do terreno do proprietário, assim vai disponibilizar a melhor informação disponível consoante aquelas condições. Também consideramos que, de facto, aquilo que se vai ser dado ao proprietário tem que ser de fácil entendimento. Aqui o seguinte é mais no ponto de vista da arquitetura e da própria formação da plataforma, é que nós definimos desde logo que ela deveria ter um caráter modular e que nós, enquanto equipa do Raiz, deveríamos ter autonomia completa na gestão dia a dia desta plataforma. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a qualquer hora ou a qualquer minuto nós podemos atualizar a plataforma com eventos, novidades, mas também com a atualização da informação que corre quer por trás desta plataforma, quer aquela que nós devolvemos ao utilizador, como vocês vão poder ver. E uma última nota que aqui está e que foi de veras importante para o nosso projeto foi que nós definimos desde logo que este desenvolvimento deveria incluir desde logo a escutação a todos os players da fileira e, portanto, desde a sua concepção, mesmo antes de definirmos estes critérios que aqui estão, até aos testes finais da plataforma, fomos fazendo em colaboração próxima com estes colegas da fileira. Sejam eles organizações de produtores florestais, sejam eles proprietários florestais, sejam eles empreiteiros ou de outras empresas de âmbito florestal. Aqui é um aspecto já final da nossa plataforma, porque o meu objetivo, julgo que neste fórum seria falar um pouco mais de como fizemos, como é que está preparado, mas apenas para vos dar uma ideia, este é o ambiente, é a homepage da plataforma. E que informação é que nós incluímos? Nós temos a informação de Open Access, que é esta que aqui está, em que nós organizamos a informação de silvicultura, mas também de outras temáticas, sejam elas mais tecnológicas, novos produtos, outras aplicações para os recursos e para a matéria-prima que tiramos das florestas, e que está Open Access e, portanto, qualquer pessoa pode entrar, não precisa de qualquer login e pode consultar de uma maneira simples papers, relatórios, mas também dossiês temáticos, vídeos, etc. E uma outra, que é esta que está aqui mais destacada, em que de facto é aquela questão que vos disse da indicação técnica, ou seja, um proprietário que não saiba como fazer e o que deve fazer e em que fase inclusive está o seu povoamento, encontra neste módulo, que carece por isso de um login, da melhor informação disponível para a gestão do seu povoamento. E o que vocês aqui veem são as diferentes fases do povoamento e depois que atividades ou que recomendações existem dentro da plataforma relativas a cada uma destas fases. Os ambientes que encontram exatamente dentro da indicação técnica caso a caso passam por uma fase inicial, que é o do desenho do próprio terreno, a entrada do proprietário e o desenho em Google Maps, apoio Google Maps do terreno. Depois é convidado a fazer a caracterização da propriedade, em que vocês aqui têm um exemplo que mostra que nós tentamos sempre associar uma determinada pergunta a uma infografia autoexplicativa para evitar confundimentos, mas também temos aqui o botãozinho de ajuda. Depois disto, o proprietário faz o pedido de indicação técnica para a fase mais indicada do seu povoamento e recebe um PDF, está em formato PDF para ser facilmente transportável e até de ser facilmente entregável a um empreiteiro, de qual deve ser a atividade e como a deve fazer. Neste caso até estamos aqui com uma questão, julgo que de adubação. Para terem uma ideia de como é que isto funciona live, mas eu não quero abrir totalidade. Eu gostava que vocês fossem experimentar e até nos dessem feedback relativamente a esta situação, porque nós estamos sempre a querer melhorar o processo. Só para terem uma ideia, estamos live na plataforma, esta é a homepage,
Eu agora vou explorar só aquilo que vos disse, a biblioteca online, para vocês terem uma ideia, podem entrar em qualquer uma destas páginas. E este que aqui está é um módulo das indicações técnicas. Já temos aqui um usuário, um utilizador registado, ele já tem uma série de propriedades, eu vou entrar só numa, porque este é do nosso teste. Portanto, à entrada, fez o desenho da propriedade, foi convidado a caracterizar essa propriedade, aqui já aparece marcado qual foi a sua seleção, mas pode sempre alterar e gravar as alterações, consoante estes itens. Depois pode, inclusivamente, fazer o pedido de uma indicação técnica. Deixe ver, neste caso, nós já estivemos a testar, tenho aqui uma série já de pedidos que foram feitos no passado. A partir daqui, ele pode sempre ir pedindo uma indicação técnica para o seu terreno. Aqui, porque é que nós colocamos qual é a ocupação atual do seu terreno? Esta pergunta inicial. Porque, logicamente, se for outras, não haverá lugar à recomendação. Porque este é apenas uma plataforma que está virada ou está direcionada para povoamentos existentes e que faltem de gestão, não para áreas que não estejam, até porque do ponto de vista legal não é possível fazer essa recomendação. E, portanto, é levado aqui por uma série de perguntas, o mínimo indispensável, todas aquelas informações que não são pedidas são porque estão a correr por trás na plataforma e, por exemplo, para este caso foi apenas pedida esta informação. Por trás trabalham todas as layers que vão dar a suporte e a informação que falta relativamente, por exemplo, a solos e a clima e que vai permitir gerar a indicação técnica. É aquilo que vocês viram há pouco. Portanto. Peço desculpa, se calhar explicou isso, eu não percebi. A indicação técnica é gerada por uma pessoa da vossa equipa ou ou seja, uma espécie de algoritmo? É automático. É automático, ou seja, com base na informação que o utilizador preencheu no inquérito, assim é gerado, ok. Certo, não tinha visto que era tão rápido, há pouco tinha percebido que demorava cerca de 10 minutos. 10 segundos, nós dissemos que não pode demorar mais de 10, 15 segundos a gerar okay. este PDF. Pensei que fosse, ok, muito bem. Não, ele é todo automático e inclusivamente já agora aproveito essa deixa para voltar à apresentação para vos mostrar o porquê de que é automático. Aqui o que eu trouxe-vos só para terem uma ideia, não são só estas, mas são muito mais do que estas, são todas as chaves de decisão que estão a correr por trás e que de facto fazem com que aquela resposta seja o mais automático possível. Portanto, tem uma série de chaves de decisão e de árvores de decisão e com base nestas árvores é que de facto são definidas quais as perguntas que são imprescindíveis, quais os inputs que são imprescindíveis e que tipo de resposta é que deverá ter. Obrigado. E por fim, what's next? Depois podemos também discutir outras questões que tenham relativamente à plataforma. Só para vos dar uma ideia, a plataforma está no ar desde agosto de 2019. Neste momento contamos mais de 7.500 utilizadores e mais de 35.000 visualizações e temos mais de 500 utilizadores registados a receberem as indicações técnicas, o que no âmbito e no contexto florestal que nós temos já achamos que é um valor e que é um número, ou que são números já apelativos. Temos assistido a um aumento muito consistente no interesse dos utilizadores ao longo do tempo, ou seja, nós temos crescido desde o lançamento desta plataforma a um bom ritmo. O What's Next? O What's Next é que nesta altura estamos já envolvidos em fazer novas funcionalidades, tivemos já solicitações de organizações de proprietários florestais para divulgação de projetos e estamos a desenvolver essas funcionalidades para divulgar e até aumentar os conteúdos que nós temos na própria plataforma. Há uma série também de outras funcionalidades que nós identificamos até já no passado enquanto a concepção da plataforma e que agora vamos a pouco e pouco colocando na nossa wishlist e recuperando e implementando e, portanto, é um trabalho contínuo
de atualização de conteúdos, mas também de trazer novas funcionalidades e que cada vez mais possam responder às necessidades do dia-a-dia neste âmbito. Eu deixo-vos apenas, e espero que funcione, o vídeo promociona da própria plataforma. É um vídeo muito breve, mas que faz um resumo da apresentação. Não sei se é suposto chegar som, mas pelo menos o vídeo estamos a conseguir. Tem som, vocês não conseguem ouvir, Não, som é? não, só o vídeo. Só o vídeo. Pelo menos pela curiosidade do som, se aí verem a plataforma, porque o vídeo está lá. Esta é a versão curta, mas está lá um vídeo ainda um bocadinho mais longo. E dar-vos uma ideia também de quais são as áreas do RAIZ que estão, de facto, a solicitar as recomendações técnicas. Temos todas estas áreas, desde solos, nutrição, proteção florestal, biometria, melhoramento genético, uma área que faz a caracterização do ponto de vista de clima e de solo de cada uma das áreas, a equipa mais relacionada com os SIGs, o funcionamento da própria plataforma. Aqui apenas um caso prático de um proprietário com o qual estivemos a trabalhar. E pronto, eu encontro-me à disposição para qualquer questão ou curiosidade que tenham relativamente à plataforma e, mais uma vez, reitero o agradecimento de participação no evento. Olha, Ok. falaste aí na certificação, dentro da plataforma, como é que, usar um highlight, como é que funciona? Se há algum, porque isto sai fora um bocadinho do aconselhamento técnico, não? Sim, exatamente. Aqui parte do princípio que a obrigatoriedade não invalida a questão dos projetos e dessa questão formal não invalida, é apenas um aconselhamento técnico. A questão da certificação, de facto, é uma ajuda porque quem gere bem, e nós de facto estamos apoiados na investigação nas áreas operacionais em que a nossa área é certificada e, portanto, já é uma grande alavanca para que se conceda e que seja de facto uma área alvo de certificação, mas não é tratada nem o número de inputs está relacionado com a área da certificação. Nós no início debatemos também com essa questão e com a questão inclusivamente do projeto. Se nós fôssemos por essa via, aquela parte de minimizarmos a informação pedida e solicitada ao utilizador cairia na totalidade, teríamos que pedir muito mais informação. Desculpem, acho que não foi do meu lado. Teríamos que pedir muito mais informação ao utilizador e foi por isso que abandonamos essa ideia. Porque o que nós queremos aqui é, de facto, informar de quais as melhores técnicas e as melhores práticas para gerir a floresta. Nesse caso da certificação, o que nós fazemos é direcionar, de facto, para os grupos de certificação. Ok, Ana, muito obrigada pela apresentação e já tivemos aqui uma questão. Não sei se mais alguém quer partilhar ou colocar alguma questão. Enquanto as pessoas pensam nas questões que têm para os nossos oradores, eu desafiava-vos aqui só a responder a três perguntas muito simples, muito rápidas, de resposta rápida e fácil, que eu vou pôr aqui no ar enquanto estão a considerar se têm perguntas ou não. Então, vamos aqui ver se eu... Okay, já está, acho que conseguem ver. Isto um bocadinho direcionado com o nosso projeto. Colocarem aqui o sim ou não nas vossas respostas.
dar aqui um bocadinho de tempo para as pessoas poderem escolher. Aqui um minutinho. Ok, então agora passo aqui para uma segunda pergunta. Sofia, eu posso fazer outra pergunta. Tenho aqui montes de perguntas. Então, para a Ana, teria muitas. Vão fazendo. Vão colocando perguntas. Esta é uma pergunta, quer dizer, que tem água no bico. A experiência que o Reis tem é basicamente fundada no eucalipto. Mas achas que há, assim, viabilidade a curto prazo de ter o mesmo tipo de aconselhamento técnico com esta plataforma, por exemplo, para o pinho? De facto, neste momento, até o próprio nome está a puxar a eucalipto. A verdade é que a arquitetura está de tal maneira modular e aberta, com autonomia, que nós podemos facilmente poder incluir outros módulos. Mas aí a vossa capacidade técnica também tinha que se adaptar. Vocês têm os técnicos já com capacidade para ter também a parte do pinho coberta. Não, teria que ser desenvolvido ou em associação com quem, de facto, tivesse esse conhecimento técnico. Ok, então agora uma última pergunta, enquanto estão. Mas podem ir fazendo perguntas, está bem? Não há problema, isto é só para termos aqui um feedback vosso em relação ao nosso webinar. Eu também acho que esta plataforma é bastante interessante e seria muito bom conseguir alargá-la a outra ao PIN, né? Com certeza que sim. É um desafio grande. Esta já deve ter sido, não foi? Um desafio suficiente de colocar a andar. Este já foi um desafio muito grande. Sim. Foi um desafio muito grande e foi por um período relativamente curto. Não tivemos 2 anos de projeto para desenvolver, organizar dados, organizar ideias, desenvolver plataforma e implementar. Portanto, e divulgar, porque de facto vive disso, divulgação. Exato. Ok. Eu por acaso tenho uma pergunta, se mais ninguém tiver perguntas, tenho aqui uma pergunta para fazer aos três, um bocadinho nesta lógica da indústria 4.0 e todos estes desafios que se colocam às empresas. Vocês acham que é fácil para uma empresa ter acesso a financiamentos que permitam estas tecnologias? É uma coisa que sentem que é fácil, que está fácil ou não? Ou há demasiados entraves, ou há... qual é que é a vossa experiência que já neste percurso, não é? neste caminho? Por exemplo, no caso aqui do E-Globulus eu vi que tinha sido financiado, não é? Mas até que ponto é que isso foi fácil de conseguir? Porque gostava de ouvir só a vossa experiência nisto.
Depende, se calhar, também do tipo de projeto, não é? Eu não tenho grande experiência com muitas outras iniciativas que possam ter tido relativamente ao tentarem submeter uma candidatura numa área destas de uma ferramenta digital. Neste caso, tivemos essa não sei se foi facilidade ou não, mas não tivemos essa dificuldade. Nós fizemos a candidatura e, de facto, foi aprovada, mas não fizemos muito mais candidaturas para ter uma ideia do universo de rejeições e de aceitação. Não temos essa, pelo menos do meu lado, eu não tenho essa consciência. Ok. Já agora, do meu lado, Sofia, eu peço desculpa, mas de facto nós nunca tentámos nenhum tipo de candidatura para a implementação destes projetos. Portanto, nós estamos do outro lado da barricada, portanto, nós fornecemos as soluções, de maneira que pois, é um facto. A pergunta é mais para a Sonei também, e aqui para o Raiz, sim. Não sei, já acabou a intervenção. Do nosso lado também é assim, eu não tenho muita experiência com isso, porque as ferramentas que nós desenvolvemos foram feitas com investimento próprio, ou seja, capital próprio. O que eu posso dizer é que se nota cada vez mais a cada ano que passa a vontade ou a facilidade de nós internamente, equipas, conseguirmos fazer aprovar por as hierarquias superiores a implementação das tecnologias digitais, ou seja, se anteriormente era um bocado mais difícil, porque muitas vezes é um bocado complicado, normalmente nestas organizações todos os investimentos temos que explicar bem o payback e tudo mais, e há certas coisas que são demasiado estratégicas e que eu não consigo dar um feedback de um payback em ter um ecrã com a visão do meu processo em tempo real, é algo um bocado difícil de quantificar. Mas nota-se que as FIAs estão cada vez mais abertas a isso, e até porque cada vez mais as ferramentas chegam a esses níveis e, portanto, do ponto de vista fábrica, pedir à empresa, nota-se que há mais abertura para esse investimento. Agora, do ponto de vista de incentivos de outro género, não tenho conhecimento. Okay. Agora, só para puxar um bocadinho a brasa à minha sardinha, deixa-me só dizer uma coisa. Eu, embora não perceba muito destas coisas, eu considero que a gestão da manutenção é capaz de ser pode ser um primeiro passo para a construção de algo maior. Ou seja, aliás, até porque estas tecnologias são todas escaláveis. Eu posso identificar na minha fábrica alguns equipamentos críticos e começar pela monitorização aí. E fazendo assim, desta maneira, e depois fazendo crescer estes projetos passo a passo, motor a motor, máquina a máquina, acaba por ser um processo contínuo que não envolve assim um investimento imediato muito grande. E pode ser, se calhar, um primeiro passo para depois entrarmos já numa gestão de produção, ou de algo maior. Não sei se disse algum disparate lento, você saberá melhor que eu, mas é o meu ponto de vista. Não, certo, de acordo. Nós, de facto, na nossa organização, ou pelo menos que eu tenha conhecimento, é assim, nós candidatamos alguns projetos, algumas parcerias com universidades e tudo mais, mas pelo menos da parte que eu tenho, que eu mostrei, foi tudo investimento próprio, portanto não tenho muito conhecimento sobre isso, mas acho que é óbvio que cada vez mais é um assunto que está em voga e pelos motivos que já todos falámos, portanto é normal que seja cada vez mais fácil obter esse tipo de financiamentos. E é que, perdão, só complementando, e é que muitas das vezes tem a ver com as próprias escolas, não é? Por exemplo, o E-Glóbulos foi numa candidatura que era mesmo para transferência de conhecimento e, portanto, encaixava que nem uma luva, desculpem a expressão, nessa cola. Portanto, muitas das vezes também poderá ter a ver com isso, encontrar a call certa para o tipo de atividade que se quer desenvolver. Ok. Bom, se mais ninguém tem nenhuma questão, não sei se mais alguém quer pôr alguma questão aos nossos oradores, alguma coisa, alguma dúvida que tenha restado? Já agora eu queria fazer uma pergunta ao Leonardo, o Leonardo Porto. Se o desenvolvimento das aplicações, das vossas aplicações, foi maioritariamente um desenvolvimento interno ou foi um desenvolvimento misto?
e o tipo de softwares ou soluções que usaram são ferramentas comerciais ou mais livres, open source? É uma excelente pergunta. É assim, isto começou, todo este projeto começou na nossa fábrica de Valladolid, é uma fábrica que temos ali em Espanha, e surgiu muito que nós tínhamos uma empresa local que trabalhava muito com a produção para desenvolvimento de escadas e tudo mais, e a própria direção da produção, a própria fábrica, sentiu necessidade de ter algumas ferramentas e foi pedindo a essa empresa, uma empresa pequena, para desenvolver. As coisas foram sendo construídas e de facto chegou-se à conclusão que as ferramentas eram efetivamente úteis e então fez-se um deployment, ou seja, pegou-se em tudo o que foi feito lá, com algumas melhorias, claro, e arrastou-se para todo o grupo. Nessa primeira fase são aplicações executáveis do Windows, ou seja, que só funcionavam em computadores, e pronto, eram feitas todas por uma empresa externa, mas nós agora estamos a migrar, ou seja, todas as fábricas ou todas as linhas produtivas que estamos a acrescentar agora já estamos a adotar outra arquitetura. Estamos a utilizar as ferramentas da Microsoft, a Microsoft Azure, ou seja, como nós temos a facilidade de todo o nosso grupo já começa a trabalhar com Teams, Outlook e tudo mais, até a própria credenciação no Windows, quando todo o nosso trabalho já está ligado à plataforma Microsoft, então isso facilita bastante. E estamos a utilizar cada vez mais ferramentas que a própria Microsoft disponibiliza, de forma a que as nossas equipas internas consigam fazer esses desenvolvimentos, ou seja, que se eu quiser adicionar uma nova funcionalidade, eu não necessito de recorrer à empresa externa, mas eu, Sonae Arauco, ou eu, Departamento de Informática da Sonae Arauco, consigo fazer essas implementações. E esse também é um passo que nós estamos a fazer agora, eu não falei, porque a nível do utilizador acaba por ser igual, ou seja, as ferramentas são as mesmas, apesar de ter a facilidade das que estão em versão web, pode-se usar em qualquer dispositivo, mas sim, estamos a fazer esse trabalho de passar a utilizar ferramentas mais standard e de depois adaptá-las à nossa realidade, porque depois cada processo produtivo é totalmente diferente. Mas acho que respondendo à sua pergunta, não temos nenhuma ferramenta assim standard, é sempre na ótica de customizar o nosso processo. Utilizando as ferramentas da Microsoft com as vantagens que tem, de suporte e tudo mais, mas sempre customizando, entre aspas, para o nosso processo produtivo. Não sei se respondi à sua pergunta. Está em mute. Está em mute. Sim, também é essa a nossa experiência, que iniciamos, e mesmo da parte industrial, com soluções muito fechadas, muito comerciais, né? E a tendência é exatamente essa, de apostar no desenvolvimento e não propriamente em pagamento das funcionalidades. Já agora, acrescentando à apresentação da Ana, há uma funcionalidade do eGovos que consideramos que é muito, muito interessante, é que, para além do proprietário se poder registar, as associações de produtores florestais ou uma empresa pode também fazer o seu registro. E um proprietário florestal pode ele próprio entregar a gestão a uma dessas associações. Ora, isso facilita imenso a vida ao proprietário florestal, não só porque tem a sua informação organizada numa base de dados, né? Mas também porque pode partilhar a gestão com uma outra entidade, o que julgamos que ser uma funcionalidade também, uma mais-valia para a gestão florestal, né? E é só, obrigada. Foi um bom complemento, Margarida, obrigada. Nada. Eu acho que o João Carvalho quer falar, mas nós não o estamos a ouvir. Não conseguimos ouvi-lo. Não, agora tirou mesmo o som. Está com problemas com o som. Está com problemas de som, sim. Sim. Não consigo mesmo ouvir. Não se ouve. Não se ouve. Pede para colocar por escrito, no bate-papo. Pode pôr por escrito. Pois. Se quiser, pode pôr por escrito. Pode pôr a questão por escrito aqui no chat, no bate-papo. Embaixo tem um chatzinho. Está a escrever. Eu peço desculpa
Vamos aguardar. Eu peço desculpa que há bocadinho fiz muito barulho porque eu tive que mudar de plataforma Não tem e problema. esqueci-me de desligar o som. Não tem problema nenhum. Pronto, a pergunta é para o Leonardo, não é? Vamos aguardar. Vamos aguardar. Ok, Leonardo, consegue ver, não consegue? Preventivo urgente quando fala em falhas. Assim, eu presumo que esteja a falar da parte da manutenção preditiva, mas não posso garantir. No que toca ao software de manutenção preditiva, o que ele faz, assim também como o outro colega explicou, é de certa forma dar uma indicação de que mais tarde, e aí depois depende daquele tempo que ele referiu, mais tarde poderá haver uma falha no equipamento com base na tendência de vibração que está a ocorrer. Aqui o urgente, também não estou a perceber muito bem o que é que, ou seja, se é quando a falha já ocorreu ou não, agora é um bocado difícil de perceber, se alguém conseguir ajudar. Efetivamente, quando ele falha, sim, detecta... Na hora, no segundo. Assim, as informações que nós temos são de 5 em 5 segundos, maioritariamente, no caso da vibração não. Mas a nível de processo nós temos informação a cada 5 segundos por uma questão de otimização de recolha de dados e de manutenção dos discos. Para o nosso processo em particular, 5 segundos chega perfeitamente. Estamos a falar de variáveis como temperaturas, umidades, em que a frequência de variação é muito mais lenta do que esses 5 segundos. No caso da vibração, eu sei que a frequência é muito mais alta e aquilo, o próprio equipamento faz um processamento, porque a frequência com que nós necessitamos é muito mais rápida do que a própria comunicação entre equipamentos, ou seja, eu, por exemplo, para ler uma temperatura, eu leio a temperatura, subo à base de dados e nesses 5 segundos eu consigo fazer isso. No caso da vibração, eu tenho que apanhar uma frequência tão alta que fazer essa comunicação para cima e para baixo não seria suficiente, ou seja, os próprios controladores fazem essa gestão da variação da variável e já enviam uma informação mais mastigada. Não sei se respondi à pergunta ou não. Isto realmente sem microfone é um pouco complicado, mas espero ter respondido. Pronto, está maravilhoso. Mais alguém tem alguma questão que gostasse de colocar? Bom, se mais ninguém tem nenhuma questão, eu resta-me primeiro esperar que isto tenha ido de encontro às expectativas de quem se inscreveu para assistir e a quem agradeço a presença. Agradecer de novo aos oradores pela disponibilidade, pelo seu tempo, que hoje em dia todos sabemos que é cada vez mais precioso e cada vez mais ocupado com muitos eventos semelhantes e às vezes ao mesmo tempo torna-se complicado e por isso eu agradeço bastante e irei continuar a contar com a vossa presença para futuras ações neste projeto e noutros. E pronto, depois poderão ter acesso também ao nosso canal de YouTube, onde poderão ver outros vídeos que temos estado a fazer no âmbito de outros projetos também. E é isso. Muito obrigada a todos e estou por encerrada a sessão. Uma boa tarde. Muito obrigado e boa continuação.